Observatório ASJ, Tributum, Manicômio Tributário versus Manicômio Reformal. Bem, prezados, vamos assistir o finalzinho de uma das audiências públicas, a mais recente, sobre o projeto de reforma tributária, a PEC 45, que presentemente está no Senado. Vamos assistir só um trecho final aqui, colocado aqui na tela. Só um momento, prezadas. Senador Efraim. Não, presidente, até porque cheguei agora para prestigiar a vossa iniciativa, a Vossa Excelência. As preocupações são a mesma. Eu acredito que quanto mais a gente se aprofunda, Vossa Excelência tem se aprofundado, eu também, os demais senadores, a gente vê que tem algo para amadurecer, são desafios para serem amadurecidos, superados, para aperfeiçoar. Eu acho que o intuito é buscar, né, esse texto que consiga aperfeiçoar algumas lacunas que vieram da Câmara, né? O Senado tem essa missão de se debater, mas no sentido de buscar avançar, né? Se poucos consensos é possível obter das audiências públicas, mas me parece que atinge quase a unanimidade, que é que o atual modelo está esgotado, que o atual modelo é arcaico, obsoleto, só atrapalha quem quer produzir, nos joga nas últimas posições do ranking Doing Business, ou seja, a resposta se permanecer onde estamos, não pode ser. Então, Vossa Excelência tem se debruçado sobre esse aperfeiçoamento do texto, né? Os senadores têm buscado contribuir e a gente está na expectativa, claro, de que a gente possa amadurecer para algo ainda melhor e tentar aprovar essa reforma tributária, que é isso que desejamos. Bem, eu quero primeiro agradecer a todos os convidados que participaram dessa audiência pública. Foram 12 convidados aqui que contribuíram com as mais diversas contribuições dos diversos setores da área de serviços. Ouvimos a todos. Sem dúvida nenhuma, uma das áreas e um dos setores mais desafiador nessa reforma tributária é a questão dos serviços, por todos os aspectos mencionados aqui nesse debate. Eu gostaria apenas de dar alguns esclarecimentos. O imposto seletivo que está sendo apresentado, ele tem uma função extrafiscal, porque ele está substituindo o IPI. O IPI, quando ele foi apresentado, o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele veio para substituir o Imposto sobre Consumo, lá atrás. E o IPI, naquela altura, ele era tão genérico quanto o imposto seletivo, porque até uma vassoura poderia ser considerado um imposto, aliás, um produto industrializado, naquela altura. E o engraçado é que o IPI é um imposto que ele é regulamentado por decreto, nem por lei ordinária é por decreto. E ele tem uma função de financiar os municípios e os estados. 50% desse imposto sobre produtos industrializados é quem financia o FPM e é quem financia os estados. Na hora, aliás, o FPE e o FPM. Quando a receita dos municípios desaba, todos nós nos perfilamos e gritamos sobre a queda do FPM, do FPE, queremos entender como é que desaba o FPM, o FPE, quando caem os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, os senadores do Centro-Oeste vêm aqui para o Senado questionar, quando desaba os fundos do desenvolvimento do Norte e do Nordeste, nós, senadores do Norte e Nordeste, queremos... o recurso vai, 50% dele também do IPI. O imposto seletivo, 65% dele vai exatamente para
FPE, FPM, FNO e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Com uma diferença que o IPI era regulado por decreto e o imposto seletivo será regulado por lei. Ou seja, nós estamos dando um degrau a mais com relação ao IPI. Se isso vai ser suficiente ou não, é claro que o Congresso vai decidir, mas eu estou apenas chamando a atenção de que o imposto seletivo ele tem uma função extrafiscal e o IPI com essa função extrafiscal ficou desinteressante para a União no esforço de arrecadação. Tanto é assim que a União tratou de estabelecer outras fontes de receita. O interessante é que nesta reforma tributária 80% dos recursos dos estados e dos municípios estão nessa reforma tributária, mas da União apenas 30%. Talvez até menos de 30% dos recursos da União estão nessa reforma tributária, porque PIS, COFINS e IPI não representam 30% da receita da União. Só quero chamar a atenção para isso. Quando eu vejo o senador Portinho dizendo, não, eu sou contra e tal, porque eu queria ver como é que ficam os municípios do estado do Rio de Janeiro. Ah, eu sou contra tal, o imposto seletivo, eu gostaria de saber como é que fica o financiamento, sabe? Porque nós estamos extinguindo o IPI e estamos colocando um sucedâneo na função extrafiscal, que é o imposto seletivo. Eu acho que todas essas questões merecem uma reflexão quando a gente se posiciona para fazer a formação da opinião pública com relação a esse tema. Porque esse tema vai pesar na hora da nossa decisão. Agora, eu concordo com relação a uma série de considerações feitas com relação aos aspectos todos aqui colocados. Mas todas essas questões nós vamos precisar avaliar com muito cuidado. Por isso eu tenho ouvido tanto, por isso eu tenho tido tanta cautela, porque cada vez que eu procuro me debruçar sobre esse assunto, cada vez que eu procuro estudar sobre esse assunto, eu percebo a complexidade e o quanto nós precisamos estar efetivamente atentos com relação à decisão que nós vamos tomar proximamente. Nós vamos tomar uma decisão até o final do mês de outubro, esperamos nós, a respeito dessa questão no Senado da República. E é uma questão complexa, que eu não tenho a menor dúvida que é extremamente complexa, só que, como disse o senador Efraim, e como vários já disseram, uma coisa nós temos certeza, não dá para continuar com o modelo tributário que nós temos. O modelo tributário que nós temos chegou ao fim. O Brasil não consegue mais responder à economia, à atração econômica com esse manicômio tributário que nós temos. E nós precisamos dar uma resposta. Eu quero, portanto, agradecer a todos, quero agradecer aos senadores e às senadoras e declaro encerrada a nossa audiência pública. Bem, prezados e prezadas, senador Eduardo Braga do Amazonas, quase eu erro, referiu a palavra manicômio tributário e também de que não dá para continuar com esse sistema tributário que está aí. Ele chegou ao fim. Mas nota-se na preocupação do excelentíssimo senador só no ponto da substituição do IPI por esse imposto seletivo, uma total, vamos dizer, insegurança do que virá acontecer
com essa troca. Isso somente em relação ao IPI. Imagine em relação aos demais. PIS/COFINS, nem digo nada, acho que não há problema nenhum. PIS/COFINS, desculpa. Eles já são 2 tributos, mas praticamente são apenas um. Fundi-los não alteraria muita coisa. O que precisa, na verdade, em relação ao PIS/COFINS, é torná-lo um IVA mais puro, digamos assim, um IVA com a não cumulatividade plena. Porque eu lembro bem, quando o PIS/COFINS, ambos eram cumulativos. E lá por 2003, depois de uma bandeira de empresários, economistas, de que teria que ser não cumulativo o PIS/COFINS, porque seria interessante. Vê bem, as alíquotas do PIS/COFINS cumulativo sempre foram muito baixas, nada comparado ao ICMS. E acabou, depois, uma mudança na legislação e introduziu a não cumulatividade no PIS/COFINS. Só que aqueles que levantaram essa bandeira da não cumulatividade se arrependeram. Nem tanto pela alíquota. A alíquota no sistema não cumulativo, ela é naturalmente mais alta. É uma questão de percentual de equivalência entre os 2 sistemas, o não cumulativo e o cumulativo. Uma vez que no não cumulativo você aproveita o pagamento que é feito na fase anterior e paga apenas sobre a diferença. Mas o grande problema não foi nem tanto as alíquotas, que eu acho que na época a Receita Federal conseguiu bem demonstrar esse chamado coeficiente de equivalência, mas foi em relação àquilo que poderiam não acreditar. Até hoje os tribunais estão discutindo isso. O que pode, o que não pode acreditar. Claro, se você pode acreditar uma maior quantidade nas suas entradas, naturalmente que a diferença vai ser menor. Mas se acontecerem glosas e não pode acreditar isso, não pode acreditar aquilo, claro que o seu tributo, a sua carga tributária vai aumentar. Mas em relação à estrutura dos dois, eles poderiam muito bem, e como está na proposta da reforma, eles vão se fundir no CBS, que é não cumulativo, que é a contribuição de bens e serviços. Esse será um tributo da União dentro daquilo chamado de IVA dual, IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O maior problema está na fusão do ICMS com o ISS, a extinção dos dois, para eles formatarem um só tributo. Aí você está realmente, além de mexendo nas competências tributárias, você está misturando água e óleo. Por quê? Porque o ICMS é um tributo antigo que vem do tempo do ICM, e a parte não cumulativa dele já vem se aprimorando há muito tempo. Tal como o IPI também, que é desse tempo, da reforma tributária de 65, a emenda 18, também não cumulativo. Sendo com uma diferença, o ICMS ele tem um dispositivo na Constituição que diz que ele poderá ser seletivo em razão da essencialidade das mercadorias ou serviços tributados. O IPI, diferentemente, o comando do IPI diz: será seletivo em razão da essencialidade dos produtos. Será. É uma diferença grande. E também o IPI
como foi muito bem assinalado pelo senador, ele pode ser por decreto. A evolução será por lei ou por decreto? Depende. Porque, na verdade, a essência do IPI não é ser tanto arrecadatório, ele tem um viés de regulatório, de ser utilizado como uma ferramenta que equilibra e reequilibra os interesses comerciais e econômicos. Então você pode aumentar ou diminuir, por exemplo, em relação ao IPI na importação. Se é mais interessante você, em determinados momentos, diminuir o impacto da tributação na importação de determinados produtos, e isso pode ser utilizado até para ajudar a própria exportação. Você tem sistemas aí de drawback, mas nem sempre eles são utilizados. Você teria uma alternativa de fazer essa redução, assim como aquele imposto de importação, que também é regulatório, tanto que existe na Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, uma listagem de produtos que, vez por outra, você altera por decreto a carga tributária, chegando até zerar. Você tem ali a alíquota zero, você mantém 6 meses ali a alíquota zero e depois você faz essa dinâmica, esse equilíbrio, ele tem que ser feito por decreto, porque ele tem que ser feito pelas administrações tributárias que acompanham como vamos dizer, um verificador do movimento, da dinâmica do interesse comercial e econômico. E ali, se você colocar por lei, como está sendo nesse imposto seletivo, você vai simplesmente eliminar essa capacidade, essa flexibilidade de você fazer esse monitoramento. O IPI pode até estar sendo pouco utilizado em relação a isso, mas aí é que está. Depende muito. Em determinada época ele já foi melhor utilizado. Eu cito como exemplo esse corte que foi dado, acho que foi em 2022, de simplesmente reduzir linearmente, primeiro 25%, depois 30%, linearmente as alíquotas todas do IPI. Ora, afetou a Zona Franca de Manaus e a Zona Franca de Manaus conseguiu até uma decisão do Supremo para que essa redução dos produtos que também são fabricados na Zona Franca de Manaus não fossem afetados, diminuindo a vantagem comparativa em relação aos produtos fabricados nas outras regiões do país. E aí você teria realmente um problema sério para a Zona Franca. Foi considerado uma inconstitucionalidade, mas de uma forma indireta, porque o decreto que fez esse corte linear não mencionava a Zona Franca, não afetava diretamente a Zona Franca. Indiretamente, sim, por essa redução da vantagem comparativa de se fabricar em Manaus e no resto do país, ao reduzir o IPI em 35%, uma vez que, no caso da Zona Franca, ele era desonerado. Tá? Mas o maior problema em relação a isso nem foi levantado no Supremo, que foi justamente ferir esse equilíbrio. Ao se dar o corte linear, você está tratando de forma igual tanto o produto essencial quanto não essencial. Esse é o grande problema, foi o grande problema desse corte linear. Eles, na verdade, pilotaram de uma forma desequilibrada o IPI. Mas isso necessariamente não quer dizer que por isso, e até por outras coisas, você tem que acabar com o IPI. E também em relação aos outros tributos, vale essa consideração. Esse sistema tributário é caótico? Ele é um manicômio? Ou seria, na verdade, o verdadeiro manicômio seria esse manicômio reformal, que vem se arrastando há tanto tempo de mexe, puxa o tapete,
puxa a toalha da mesa, mexe tudo, traz o IVA, traz o enlatado lá de fora, porque deu certo em 170 e poucos países. Na verdade, nós já temos IVA. Quando eu vi alguém dizendo, se for aprovada essa reforma tributária, o Brasil será o 73º país a ter IVA, a ter o imposto sobre valor agregado. Bem, depois alguém colocou, dizendo, mas espera aí, num quadro geral do mundo, de quais os países que têm IVA, o Brasil está incluído desde 1965. Foi justamente quando foram criados o IPI não cumulativo e o ICM não cumulativo. Ora, essa não cumulatividade, essa essencialidade em razão essa seletividade em razão dessa essencialidade é uma questão de calibragem, de pilotagem. Daí a importância do aprimoramento do conhecimento das mecânicas tributárias pelas administrações tributárias, seja da União, dos estados e dos municípios. Porque aí a administração terá condições de dar um espelhamento, uma fotografia, uma radiografia da capacidade contributiva dos contribuintes, dos setores, para poder fazer e usar esse equilíbrio em ferramentas que estão aí na Constituição, como o da capacidade contributiva, o da progressividade, que é tributar quem tem maior capacidade. Mas o que se viu nesses anos todos, e eu acho que os profissionais da área tributária que sentiram na pele durante todos esses anos, bem, eu tive a oportunidade de acompanhar, basicamente, até antes de me formar em Direito e me especializar em tributação de família, porque meu genitor foi da área fazendária federal, participou da implantação da superestrutura da Receita Federal e, de uma certa forma, eu já vinha acompanhando meio de perto os cenários, as narrativas e os problemas que aconteciam. Mas também profissionalmente, a partir de 79, eu também tive condições de acompanhar concretamente muitas situações concretas, muitas situações concretas é ótimo, porque fiquei durante 21 anos como consultor advogado tributário de um conglomerado de empresas de papel, celulose, mineração, metalurgia e alimentos, e uma pluralidade de atividades em que nós, da área tributária, tínhamos que acompanhar passo a passo, passando pelos planos de estabilização econômica, plano cruzado, plano Bresser, plano Verão, depois plano Collor e, finalmente, o plano real. Tudo isso afetava tremendamente a tributação e nós, da área tributária, nesse tempo, tínhamos que ser verdadeiros goleiros, pegando pênaltis o tempo inteiro, porque não podíamos errar, senão estaríamos fora do time, e também o prejuízo seria colossal e cometer erros, diminuir. Claro que no âmbito humano não há como se evitar os erros, mas no momento que você comete erros, o grande aprendizado é saber como lidar com o erro para mitigá-lo e para, tal como na aviação, quando tem acidente, descobrir para evitar novos erros. Isso é um constante aperfeiçoamento. Ora, vamos voltar aí à questão dessa tributação ser um manicômio, o sistema atual, ou o manicômio a ser o reformal. Ora, vamos lá.
Não vou buscar lá muito atrás em aspectos históricos, embora eles sejam bastante interessantes, mas vamos verificar essa atual PEC 45. Mas antes de abordar alguns aspectos dessa PEC 45, que é na criação desse IVA dual, onde você funde PIS e COFINS na área federal e funde o ICMS e o ISS na área de estado e município, vamos ver o seguinte. Em 2008, em março de 2008, eu tive a oportunidade de participar do primeiro seminário internacional Reforma Tributária e Federalismo Fiscal, que foi no Palácio do Planalto, no anexo 1 do Palácio do Planalto. E ali era a apresentação de uma PEC de reforma tributária de interesse do governo federal, e essa PEC estava sendo, a estrutura, o conteúdo dela estava sendo capitaneado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E o secretário de Política Econômica era exatamente o atual secretário especial para a reforma tributária, o economista Bernard Api. E nesse momento em que estava sendo realizado esse seminário, era a PEC 233 de 2008. Essa PEC, ela criava um IVA nacional, não tinha IVA dual não. Ela simplesmente incorporava ICMS, quer dizer, incorporava os tributos PIS, COFINS, IPI entrava junto também, e seria feito uma, claro, repartição das receitas conforme critérios na própria PEC estabelecidos. Mas ela deixou de fora o ISS. Ora, o ISS ficou de fora. Na época, os municípios se uniram e lá na mesa desse evento estavam a ABRASE, que é a Associação Brasileira de Secretários de Fazenda e Finanças dos Municípios Capitais, estava lá a Frente Nacional dos Prefeitos e estava também a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, unidos em relação à posição de que não fosse incluído o ISS nesse modelo de reforma da PEC 233. Lá os estados estavam representados pelo Fórum dos Estados, mas os estados já tinham concordado de embutir o ICM nessa PEC, mas os municípios não. Daí que a discussão estava sendo grande e foi oferecida para o município uma alternativa para que os municípios concordassem em que o ISS fosse embutido nesse IVA. De 2008 que eu estou falando. Seria um imposto sobre o varejo, que passaria para o âmbito dos municípios em troca de ISS. Bem, São Paulo fez logo a conta e disse que não era vantagem. Não era vantagem de jeito nenhum e não concordaram. Bem, a PEC avançou e acabou tendo um substitutivo que foi da lavra do senador Francisco Neves Dornelles. Eu tive a oportunidade de conversar com o senador Dornelles, porque ele esteve em Belém, num jantar patrocinado pelo CDL, pelo Conselho de Dirigentes Logistas, e ele fez uma explanação sobre esse substitutivo,
e disse que também não tinha incluído o ISS nesse substitutivo. Por quê? Primeiro, brincando, ele disse: eu não quero ser linchado por mais de 5.000 prefeitos. Na época eram 5.565, hoje são 5.570 municípios, né? Eu não quero ser linchado por mais de 5.000 prefeitos. Mas a PEC, ela acabou não indo em frente e acabou sendo arquivada, e agora, com a PEC 45, que é de 2019, se retoma praticamente aquela essência, aquela tentativa lá de 2008 de finalmente criar o IVA. Só que dessa vez já desdobrando, e desta vez apenas a Abrasf e a Frente Nacional dos Prefeitos é que estavam reagindo a essa inclusão do ISS nessa reforma tributária, e fizeram, junto com outras entidades, uma proposta que foi colocada no Senado como a PEC 46, do chamado Simplifica Já, onde eles não modificam a estrutura tributária, mas focam na simplificação, entendendo que se as reclamações são tantas em relação à complicação de você gasta mais para tentar entender e tentar acompanhar e tentar cumprir as obrigações acessórias desse sistema tributário, essa simplificação, colocando uma legislação única para o ICMS, para o ISS também, numa PEC, se bem que tudo aquilo que foi proposto nessa PEC 46 poderia ser feito por legislação infraconstitucional, porque no sistema atual, todas as ferramentas para você simplificar, para você colocar na prática os princípios da capacidade contributiva, do não confisco, da progressividade, todos eles estão no sistema tributário atual, da Constituição de 88. Todos eles estão lá. E através de leis complementares você consegue fazer isso. Ora, mas será que colocar na Constituição não seria melhor? Sempre teve essa ideia de que, porque na Constituição vão respeitar mais, né? Mas, na verdade, muita coisa dessa PEC 45 está assim. A lei complementar, ali a lei complementar, está tudo sendo jogado para a lei complementar. Por exemplo, o caso da não cumulatividade, que foi muito bem colocado pelo colega Luiz Gustavo Bichara, dos meus tempos de setor de área de celulose, coisa de 20 anos atrás, ora, se você diz, mas vai ser não cumulativo pleno, sim, onde é que está dizendo isso? Na Constituição está dizendo lá que esse CBS e IBS vão ser não cumulativos. Mas você vai olhar o texto que está lá, diz isso realmente, que será não cumulativo. E tem apenas uma exceção em relação a produtos de uso pessoal, que já geram uma confusão tremenda, né? Você imagina o sabonete de um laboratório, que é de uso pessoal, mas que é fundamental, essencial para a atividade do laboratório. É uso pessoal ou é uso pessoal, mas essencial para o desenvolvimento daquela atividade? E N outras discussões que podem se estabelecer em função desses critérios, né? Mas vamos lá, voltando. O ponto que está na Constituição. Ora, mas se você lê o que está nesse projeto da emenda 45, da emenda 45 não, da PEC 45, projeto de emenda constitucional PEC, ele é exatamente o que já está na Constituição atual. Ora, mas e por que não foi, então, aplicado na Constituição atual? E que garantia você terá que será aplicado? Que garantia você terá? Bem, um professor meu da Fundação Getúlio Vargas, o grande Gilberto Lioacanto,
que participou da comissão de notáveis que formatou a emenda constitucional 18 de 65, o sistema tributário, que introduziu o sistema de não cumulatividade no sistema tributário brasileiro naquela década de 60, ele dizia que um outro tributarista, o Alcide Jorge Costa, falecido, saudoso, dizia, bom, mas por que você coloca tudo na Constituição? Você vê que o ICMS é o tributo que tem mais dispositivo na Constituição, enorme, os outros nem tanto. Mas colocar na Constituição, que é a garantia que você tem, você coloca na Constituição porque é melhor colocar na Constituição, porque vão respeitar mais a Constituição. Então, sim, mas colocam na Constituição e não respeitam. Olha esse caso, está na Constituição e o sistema de não cumulatividade é um verdadeiro saco de gatos. Aí ele dizia o seguinte, só se colocar na Bíblia para ver se respeitam. Brincadeira, né? Mas a realidade é essa. Que garantia nós temos? Se todos nós sabemos, ponto a ponto, sejamos empresa, sejamos administração tributária, sejamos pessoa física, profissionais, na verdade, da área do direito, quais são os pontos que são entraves nesse nosso sistema tributário? Nós estamos fartos de saber quais são. Discute-se nos tribunais há 35 anos da Constituição e nós estamos discutindo e algumas coisas só estão sendo aprimoradas agora. A questão que não quer calar é, ora, se nós sabemos tudo, se nós temos mapeados, por que não fazemos um ataque direto, visando essa simplificação, visando a aplicação da não cumulatividade plena, sim, através de leis complementares, visando também o não confisco, visando esse aprimoramento. Afinal de contas, nós já sabemos onde dói, onde aperta o calo em cada um desses tributos. Ora, mas aí você, não, toda vez que você fala, mas o sistema assim tá, mas é por isso que você precisa de uma reforma, então fala-se reforma da reforma, uma palavra desgastada e que lembra remendo. Ora, vamos lá, para não ficar tão longo, por que não se conserta essas coisas todas que já nós identificamos? Não, vamos puxar a toalha da mesa e vamos mudar tudo. Porque lá no país tal, lá nos 170 e poucos países, deu certo, sabe? Mas você disse o seguinte, mas os Estados Unidos não tem IVA, ele bem sabe. O Canadá tem IVA, mas o tributo lá, tem um tributo sobre, o IVA sobre os serviços, que não tem o que acreditar, e por isso o impacto acaba sendo alto se você levantar a alíquota. No Canadá é 5%, na Austrália é 10%, não é 25%, 26%, 27%, até 28% está se falando aqui, mesmo com a redução de 60% que quer se fazer para aquelas atividades escolhidas como prioritárias, mesmo assim, ainda assim, aumentará bastante a carga tributária. Na verdade, você vai o quê? Triplicar para depois quebrar na metade, é isso que você vai fazer. O impacto vai ser terrível realmente em cima de certas atividades que já estão trabalhando com água no pescoço. É importante você identificar as atividades que estão trabalhando com água no pescoço, sim, esse mapeamento é fundamental, não é questão de alíquota, querem alíquota única, sabe? Não, o sistema de alíquota, ele é um sistema que permite, se você tecnicamente utilizar, mapeando as capacidades contributivas, se você consegue fazer o que se chama de equilíbrio, não é que você esteja favorecendo uma determinada atividade, não. Você vai dar a alíquota, que é a carga tributária que permite que ele continue no negócio. É a verdadeira capacidade contributiva que é diferente em determinados setores. Na hora que você faz uma tábula
uma passa-régua, você vai criar uma desigualdade ou você vai aprimorar e você pode simplesmente dar até uma quebradeira em determinados setores. Ora, por que não fazer isso? Por que simplesmente pegar e puxar a toalha da mesa? Por que isso, né? Bem, finalizando, o Observatório ASJ sempre diz: na área tributária não há espaço para improvisações, amadorismo e tampouco para aventuras. Eu espero, sinceramente, que nós não estejamos entrando na aventura. Uma aventura com amadorismo e com improvisação, que aí estamos somando todas as, vamos dizer, as adversidades que poderíamos chamar. E vamos ter décadas e mais décadas de discussões judiciais, mexendo com coisas que já estavam até pacificadas e agora vão entrar em rebuliço. É isso que queremos realmente? Ou seria interessante nós olharmos como esse sistema funciona e fazer realmente uma simplificação eficaz? E aí, eu não sei se seria manicômio reformal, mas uma reforma tributária adequada, racional, cada vez longe demais? Será? Obrigado. Observatório ASJ.